Muito bem, meus amigos, vamos começando mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões aqui pela plataforma do YouTube. Você pode participar do canal deixando seu like, clicando no joinha, também se inscrevendo no canal. Muito importante a sua inscrição, muito importante o seu like, isso nos ajuda muito para que a plataforma do YouTube, com o seu like, com as suas inscrições, transforme o vídeo em relevante e indique aí para mais pessoas, tá bom? E você, comerciante, você empresário também, pode nos ajudar aqui nesse canal independente, que é a voz da população de Ponta Porã, é a voz da população, né? Já que nós trabalhamos sem amarras, né? Com o poder público, com o sistema. Então estamos seguindo, né? Sempre, né? Com independência, e por isso eu preciso muito da ajuda do comércio local, porque não é fácil você ser um jornalista independente. Vamos começando com as informações. Foi uma noite fantástica ontem lá no estádio Rio Parapiti, em Pedro Juan Caballero, recebendo o Recoleta e Santos, né? O Recoleta Futebol Clube, o antigo Clube Deportivo Recoleta, do bairro da Recoleta, lá em Assunção. E o Santos Futebol Clube, que veio aí com grandes nomes, né? O principal astro, Neymar, e com uma festa fantástica desde a chegada do Santos no Aeroporto Internacional de Ponta Porã na segunda-feira, festa na despedida, enfim, eles foram muito festejados, né? A delegação do Santos. Veio gente de Presidente Prudente, veio gente de Chapadão do Sul, lá na divisa com o estado de Goiás. Com certeza deve ter vindo gente aí da região do Bolsão, mais pessoas, né? E aqui da região principalmente, Maracaju, Campo Grande, Dourados, Amambai, da região do Paraguai, Concepción, dos municípios próximos aqui do departamento de Amambai, enfim, veio muita gente, o estádio esteve completamente lotado, muito bonito de se ver, numa festa fantástica, numa festa grandiosa que nós acompanhamos, eu pude acompanhar, né? Ao lado do Tião Prado e ao lado da Dora Nunes, através da rádio Cerro Corá FM 91.5 lá de Pedro Juan Caballero, e também do site Ponta Porã Informa. Então foi uma grande festa, foi muito bonito, e eu claro, né, só posso agradecer a Deus por ter participado desse momento histórico aqui em Ponta Porã. Já participei de outros jogos, já trabalhei em decisão de Copa Libertadores, decisão de Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, enfim, mas viver a história dentro de casa, praticamente, que é Pedro Juan Caballero. Eu sou de Ponta Porã, mas morei em Pedro Juan Caballero, em alguns bairros ali em Pedro Juan Caballero, então eu conheço, eu sou da casa, a gente é daqui, né? Então viver esse momento histórico. Eu que quando criança ia para o estádio 2 de Maio para jogar no 2 de Maio, jogar no Aquidauana lá no 2 de Maio, jogar no próprio 2 de Maio como juvenil, né? E percorria caminhos longos, né? Às vezes morava num bairro distante e ia até o 2 de Maio a pé, né? Para ir treinar, e voltava a pé. Então a vontade de jogar na época era muita, né? Mas depois que acabei servindo o exército, acabei abandonando o futebol, né? Mas assim, então é uma realização, você fazer parte disso é muito gostoso. Mas eu vou falar do Santos e o Recoleta em Pedro Juan Caballero, no jogo histórico de ontem, lá no final do programa, porque agora nós vamos começar com as informações, porque a proposta de delação de Daniel Vorcaro, sei não, hein? Sei não, acho que tem ministro que vai cair logo depois, hein? E o Vorcaro entregou a proposta de delação à PGR e à Polícia Federal. Ex-dono do Banco Master deve citar políticos de diversos aspectos políticos, principalmente do Centrão, né? Vai cair gente, hein? E, quer dizer, se fosse sério, cairia muito, né? De repente não cai nem metade, nem 10% que forem delatados. A proposta de delação premiada apresentada pela defesa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República, PGR, detalha encontros, reuniões, festas, viagens que envolvem políticos, com datas, horários e cidades especificadas. Segundo a CNN Brasil, os documentos organizados por personagens já foram concluídos. Fontes próximas ao caso relatam que a delação menciona políticos de diferentes espectros, incluindo direita e esquerda, mas com destaque para nomes do centro. A proposta de acordo está em análise pelas autoridades. É bom que a gente saiba quem são esses de direita que estão aí, né? Esse centrão e esquerda é normal, tá
nessa maracutaia. Mas lógico, né? Muita gente viaja na onda da direita, na onda bolsonarista para se eleger e tá no meio dessas falcatruas aí também. E tem que tirar, tem que cortar, né? Essa proposta, como eu disse, está desse acordo, né? Dessa delação está em análise pelas autoridades responsáveis. Daniel Vorcaro deixou o Presídio Federal de Brasília em março e foi transferido para a Superintendência da Polícia Federal. Nas instalações da Polícia Federal passou 1 mês e meio, recebendo visitas diárias dos advogados para negociar os termos de colaboração. Entre os nomes citados, nenhum dos atuais pré-candidatos à presidência, como Luiz Inácio Lula da Silva, Flávio Bolsonaro, Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Augusto Cury, Renan Santos e Aldo Rebelo. Nenhum deles aparece no material, segundo as fontes. Um ex-candidato à presidência hoje inelegível, porém, deve ser mencionado em um dos anexos. Um ex-candidato à presidência, não um ex-presidente. Não se apressem no julgamento. Vorcaro foi detido preventivamente em 4 de março em São Paulo pela segunda vez. O cunhado dele, Fabiano Zettel, também foi preso e permanece encarcerado. Depois da entrega oficial, as autoridades realizam a análise desse conteúdo, dessa delação, para verificar valor probatório e iniciam o agendamento de depoimentos antes de remeter o processo ao Supremo Tribunal Federal. Vai cair, a República vai cair, eu tô falando faz tempo que começou as estruturas, né, da casa do STF, desse desgoverno, vão cair. E por que eu falo isso, né? Porque nessa proposta de delação premiada do Daniel Vorcaro, ele cita, né? Ele afirma que fechou um contrato com o escritório da advogada Viviane Barsi, esposa do ministro do STF, Alexandre de Moraes, em busca de proximidade com o magistrado. Segundo 2 fontes graduadas que acompanham as tratativas da delação e que foram ouvidas pela coluna sob reserva, Vorcaro sustenta que não teria havido troca de favores entre o banqueiro e Moraes em razão do contrato. O dono do Banco Master afirmou ainda que, de acordo com essas fontes, que o contrato com o escritório de Viviane no valor de 129 milhões não teria sido o maior fechado pelo banco, ou seja, que houve contratos com valores maiores, né? Como já noticiado, o contrato entre o Master e o escritório da esposa de Moraes previa a prestação de serviços jurídicos, também estabelecia que os 129 milhões seriam pagos em 3 anos em parcelas mensais de 3 milhões e 600 mil reais. O contrato vigorou de fevereiro de 2024 até novembro de 2025, quando o instrumento foi rompido após a liquidação do Master pelo Banco Central e a consequente prisão de Vorcaro no âmbito da Operação Compliance Zero. Em nota, o escritório de Viviane confirmou o contrato com o Master e ressaltou ter realizado 94 reuniões de trabalho com integrantes do banco, totalizando 267 horas. A advogada também informou ter produzido 36 pareceres e opiniões legais. Segundo ela, foram produzidos 36 pareceres e opiniões legais acerca de uma ampla gama de temas, como aspectos previdenciários, contratuais, negociais, trabalhistas, regulatórios, de compliance, proteção de dados e crédito, e entre outros, né? Segundo disse o escritório em nota. A proposta de delação premiada de Vorcaro foi entregue pela defesa do banqueiro, a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República nesta terça-feira, dia 6, e agora as autoridades dos 2 órgãos vão analisar esse material. Quase falhou a voz aqui, né? Nessa fase, investigadores da Polícia Federal e da PGR vão averiguar se o material apresentado por Vorcaro tem elementos para provar o que ele falou. Se necessário, as autoridades poderão pedir mais informações ao dono do Master. Somente após esse acerto é que a delação será encaminhada para homologação ou não do ministro André Mendonça, o relator do caso, desse caso Master, né, no STF. Se ela for homologada, a defesa espera que Vorcaro vá para a prisão domiciliar. Tá uma bagunça, né? Tá uma bagunça. Mas eu disse, né, que as estruturas do STF, de alguns ministros do STF que se achavam deuses, que nunca iriam cair, começam a balançar. Bom, vamos lá, falando dos nossos anunciantes, falar
da Coop Home Office, né, que vem aí com a perfeita integração entre casa, escritório e lazer, inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e alcançar novos tempos. Perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. Perfeito para a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office, venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã com a incorporadora e construtora Coop, né? Que tem aí, já com mais de 4 anos de obras ininterruptas, né? O seu prédio ali já em fase de conclusão. Fica localizado ali na rua Deputado Aral Moreira, no quarteirão entre as ruas Antônio João e Avenida Brasil. E você pode conhecer esse moderníssimo empreendimento da Coop Home Office visitando a nossa central de vendas, que fica localizada ali, justamente em frente ao prédio, já em fase de conclusão. Você vai entrar na nossa central de vendas ali pela rua Deputado Aral Moreira. Você vai acessar o prédio do Hipermercado Bom Gosto e ali no térreo, antes de você subir para as compras do segundo piso, você já vai avistar a linda maquete do prédio da Coop Home Office. E lá você vai ser bem recepcionado pelos competentes profissionais da central de vendas da Coop Home Office. Eles vão mostrar para você todo o projeto, a planta do projeto, vão fazer você entender como é que vai ser o funcionamento do prédio a partir da sua inauguração e, é claro, vai mostrar para você que é perfeitamente possível você realizar o sonho de conquistar ali o seu apartamento, apartamentos de 43 a 259 metros quadrados. As salas comerciais, que eram a partir de 23 metros quadrados, todas já vendidas, mas ainda restam alguns apartamentos. É a Coop Home Office que veio para Ponta Porã para deixar a cidade mais bonita e deixar a Princesinha dos Ervais ainda mais moderna. E você sabe onde está localizado o Sabor dos Encontros? Está localizado ali nas esquinas das avenidas Presidente Vargas e a Avenida Brasil, em frente à Igreja Matriz São José. Ali está o Bob's Ponta Porã, né? O Sabor dos Encontros, que é uma marca renovada, jovem, aberta e que entende o contemporâneo. Nessa trajetória de 70 anos do Bob's e do caçula Bob's Ponta Porã, dá experiência e solidez para ousar e inovar. E é claro que os moradores dessa fronteira Brasil-Paraguai, Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro, não vão deixar de aproveitar o melhor do Bob's com descontos e benefícios exclusivos, virando um Bob's Fan. E como é que você vira um Bob's Fan? Você vai acessar a página oficial do Bob's, bobs.com.br, e ali na primeira página você vai rolar um pouquinho para baixo, vai encontrar o link Faça o seu cadastro. Você vai preencher os dados e ali vai participar de promoções através dos resgates de cupons, né? Tem várias promoções lá, por exemplo, hoje tem o Chocolatudos, experimentando mais chocolate, mais cremosidade, mais sabor, né? Você vai ter tudo ali. E também dentro da promoção do resgate tem o Double Cheese Bob Refresh, né? Que sai aí por R$ 22,90. Essa é a nova linha de bebidas que você vai sentir, né, refrescante lá no Bob's Ponta Porã. Double Cheese, Bob's Refresh, R$ 22,90. E claro, tem várias outras promoções que você pode participar, né? E você vai encontrar dentro do Bob's Ponta Porã, no cardápio ali, várias opções deliciosas de sanduíche, como o Double Cheddar Pepperoni, o Mega Cheddar Pepperoni, o Bob's Classic, o Bob's Salad, o Bob's Classic duplo, o Bob's Salad duplo, o Chicken Cheddar Pepperoni, Chicken Filé Júnior, baconzudo Chicken Crispy, fantástico, é gostoso demais, né? Também tem o Bob's Bacon de responsa, o Big Bob, Mega Big Bob. Tem também o cheddar australiano com 2 hambúrgueres bovinos, com pão australiano levemente adocicado, com cheddar super cremoso e cebola caramelizada ao shoyu. Tem o Double Cheese, tem o Mega Double Cheese, tem o Chicken Filé, o Chicken Bacon de responsa, o Crispy Bacon, o Bob's Costela delicioso, o deliciosíssimo Bob's Costela 2 queijos e bacon, o Chicken Crispy, o Bob's Burger, o Bob's Cheddar e o Cheeseburger. É isso aí, né? As opções aí para você lá no Bob's Ponta Porã. Mais uma vez, o endereço do Sabor dos Encontros está localizado ali nas esquinas das Avenidas Brasil
e Avenida Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. É o Bob's Ponta Porã, que veio para essa fronteira Brasil-Paraguai para ficar, para fazer a alegria dos moradores de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. Muito bem, vamos seguindo com as informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões com Ed Moreno, e vamos falar que uma decisão proferida pelo ministro Cássio Nunes Marques, integrante do Tribunal Superior Eleitoral, determinou o afastamento imediato do deputado federal Paulão, do PT de Alagoas, abrindo espaço para que o pecuarista Nivaldo Albuquerque, do Republicanos, assuma a vaga na Câmara dos Deputados. O episódio tem origem em um processo envolvendo o segundo suplente do PP em Alagoas, João Catunda. Em novembro de 2025, a Justiça Eleitoral do Estado decidiu anular mais de 24.700 votos atribuídos a ele, sob alegação de captação ilícita de recursos. Segundo o entendimento adotado, Catunda teria financiado materiais de campanha utilizando verbas do Sindicato de Saúde do município de Maceió, prática vedada pela legislação eleitoral. Embora Paulão tenha obtido 65.814 votos nas eleições de 2022, número inferior aos 67.697 votos recebidos por Nivaldo Albuquerque, o petista havia conquistado a vaga em função das regras de distribuição das sobras eleitorais, após o cálculo do quociente. Com a invalidação dos votos de Catunda, houve uma reconfiguração desse cálculo, alterando o resultado final. O processo iniciado em 2023, por iniciativa do Diretório do Republicanos, tramitou sob sigilo por um período significativo. De acordo com a defesa de Paulão, o parlamentar só tomou conhecimento da ação durante a segunda sessão de julgamento, em 25 de janeiro de 2024, quando já haviam sido registrados 3 votos, inclusive magistrados do Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas teriam afirmado desconhecer as razões para o segredo de justiça. Após ser informado, o deputado solicitou sua inclusão no processo como parte interessada, o que foi aceito em 28 de setembro. Posteriormente, sua defesa pediu a anulação do procedimento, argumento rejeitado pela Corte. E com o julgamento concluído, Paulão e a Federação Brasil da Esperança, que tinha os partidos PT, PCdoB e PV, recorreram ao TSE, alegando violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, além da ausência de provas suficientes para sustentar tal condenação. Mas Cássio Nunes Marques entendeu que tanto o deputado quanto a federação não possuíam legitimidade para recorrer dessa sentença. Segundo o ministro, os dois atuaram apenas como assistentes simples do processo, com papel meramente acessório, sem autonomia para questionar a decisão principal. Ele destacou ainda que o caso trata especificamente de irregularidades na campanha eleitoral de 2022, matéria que não envolveria diretamente os recorrentes. Vamos lá falar de mais um anunciante, falar da Solo Forte. A Solo Forte, que é uma empresa de planejamento, de consultoria e agricultura de precisão, que tem o foco no manejo para a alta produtividade das lavouras, E tem seus quadros grandes, profissionais, experientes, profissionais, dedicados profissionais, uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. E trabalham sempre colaborando estreitamente com os produtores rurais de Ponta Porã, Pedro Juan Caballero e toda a região de fronteira. E eles se utilizam de decisões fundamentadas em dados para que realmente haja o aumento ao máximo da produtividade, para que assim alcance grandes resultados juntos, Solo Forte, sua equipe e os produtores rurais. E o diferencial da Solo Forte é que os seus profissionais, as equipes da Solo Forte, estão constantemente presentes no campo, garantindo assim um acompanhamento próximo e personalizado de cada lavoura. E é claro que a Solo Forte está sempre preocupada com as práticas que aumentam a segurança das operações agrícolas, e isso minimiza, protege os investimentos dos clientes Solo Forte. E como a Solo Forte está sempre trabalhando com o que há de melhor, tem que usar sempre tecnologia de ponta, tecnologias avançadas e práticas inovadoras para realmente aumentar ao máximo a produtividade das lavouras e dessa forma garantir colheitas abundantes, fartas e de altíssima qualidade. É a Solo Forte trabalhando com o produtor rural em Ponta Porã, Pedro Juan Caballero e toda a região de fronteira.
E uma iniciativa, né, judicial apresentada pela Associação Civitas para a Cidadania e Cultura levou ao Supremo Tribunal Federal um pedido para invalidar a sessão plenária do Senado, que resultou na rejeição da indicação de Jorge Messias à corte. O processo foi encaminhado ao ministro Luiz Fux, responsável pela análise do caso. Além de solicitar a anulação da votação, a entidade, a Associação Civitas, ou Civitas, né, requer que o STF determine ao Senado Federal a realização de uma nova apreciação do nome indicado com base na alegação de possíveis falhas no procedimento adotado durante a sessão. Segundo o documento apresentado, um dos pontos centrais da contestação envolve um episódio ocorrido instantes antes da divulgação oficial do resultado. De acordo com a associação, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do União Brasil, teria sussurrado ao líder do governo na casa, Jacques Wagner, que acreditava na derrota de Messias. Para a entidade, embora a deliberação parlamentar em si seja considerada legítima, o procedimento teria sido comprometido pela antecipação do desfecho. Estão querendo colocar o Messias lá de qualquer jeito e não vão colocar, né? Não vão conseguir colocar. Então a associação vai acionar o STF, já falaram que o PT falou que ia judicializar, o Messias falou, então através da Civitas vai sim judicializar, mas creio que não dará em nada, mas não é de se duvidar que coisas malucas aconteçam no cenário da política brasileira. Seguindo com as informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões, um levantamento realizado pela Genial Quaest revelou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato à reeleição, enfrenta índices mais altos de desaprovação em Goiás, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. A divulgação dos dados ocorreu nesta quarta-feira. Tá bem malzinho o Lula, né? Porque nos dois maiores colégios eleitorais aí, né? Ele tem desaprovação alta, altíssima, diga-se de passagem. Já em Pernambuco, Bahia, Ceará e Pará, a aprovação ao governo Lula supera a desaprovação. O destaque é Pernambuco, onde 61% dos entrevistados aprovam a gestão, né? Na contramão, em Goiás, o percentual de desaprovação chega a 61%. Os estados pesquisados concentram cerca de 75% do eleitorado brasileiro. Não vou querer entrar aqui no mérito de questão, mas olha o desenvolvimento do estado de Goiás para o desenvolvimento do estado de Pernambuco, né? Ao considerar o cenário nacional, 52% dos eleitores afirmaram desaprovar o governo, enquanto que 43% disseram aprová-lo. Outros 5% não souberam ou preferiram não responder, conforme pesquisa da Genial Quaest. Sobre a avaliação do governo de Luiz Inácio Lula da Silva, a média geral mostra que 31% consideram a gestão positiva. Além disso, 26% a classificam como regular e 42% avaliam negativamente. Pernambuco lidera com 47% de avaliação positiva. Já Goiás apresenta o maior índice de avaliação negativa com 49%. E o estudo entrevistou mais de 11.600 pessoas entre os dias 21 e 28 de abril, com margem de erro de 2 pontos percentuais em São Paulo e 3 pontos nos demais estados. O nível de confiança é de 95%. E o registro, né, das pesquisas está lá, né, no Tribunal Superior Eleitoral. É isso, a desaprovação do homem está cada dia aumentando mais, né? Não tem como o Lula ganhar uma eleição aqui no Brasil, não tem, né? Não tem, ninguém de esquerda. Não tem povo do seu lado, como há muito tempo não tem. Vamos seguindo com as informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões. E uma pesquisa divulgada hoje, nesta quarta-feira, com intenções de voto para o governo de Mato Grosso do Sul, aponta o governador Eduardo Riedel, do PP, na liderança e com possibilidade de vitória ainda no primeiro turno. Segundo o Instituto de Pesquisas Resultado IPR, Riedel tem 47,32% da preferência do eleitorado, o que lhe garantiria uma vitória no primeiro turno. Em segundo lugar, aparece Fábio Tradi, com 16,45%, e João Henrique Catan, do Novo, com 6,76%. Gomes, do DC, com 3,70%. Lucien Rezende, do PSOL, 2,68%. E Jefferson Bezerra, do Agir, com 0,64%. Outros 3,57% votariam em branco ou anulariam os votos. 7,65% não votariam em nenhum deles
e 11,22% não sabem ou não responderam. Na pesquisa anterior, Riedel tinha 47,83%, o que representa uma queda de 0,51 ponto percentual. Fábio Trade subiu de 2,04% e João Henrique Atan cresceu de 1,91, cresceu e foi a 1,91 ponto. Tudo dentro da margem de erro. O Instituto ouviu 784 pessoas entre os dias 27 e 1º de abril. E a pesquisa, claro, registrada no TRE, Mato Grosso do Sul, e também no TSE, no Tribunal Superior Eleitoral. Vamos lá falar da Futura Soluções Agrícolas, né? Dos nossos anunciantes aqui, a Futura Soluções Agrícolas, que atua em Ponta Porã desde 2014, ou seja, está, né, há 12 anos no mercado aqui em Ponta Porã. Começou em Ponta Porã, depois ultrapassou os limites do município, atendendo principalmente os municípios aqui da fronteira, e agora se expandiu para praticamente todo o Mato Grosso do Sul e até alguns municípios de estados aí da região centro-oeste. E o mesmo processo foi feito em Pedro Juan Cabalheiro, né? Se instalou primeiro aqui na capital, departamento de Amambai, Pedro Juan Cabalheiro, e depois foi para os outros municípios aqui da região próximos e estendeu para todo o departamento de Amambai. Hoje, a Futura Soluções Agrícolas já está presente em outros departamentos da República do Paraguai, como Concepción, Chaco Paraguaio e outras localidades, né? Então hoje a Futura Soluções já cede, né, o seu trabalho, já é essencial na República do Paraguai e essencial também em Mato Grosso do Sul, né, e parte da região centro-oeste do Brasil aí, a Futura Soluções Agrícolas. Que quando surgiu, quando foi lançado, quando ela foi fundada, o objetivo era esse mesmo, e a empresa tem conseguido os seus objetivos. E a Futura Soluções Agrícolas, né, trabalha aí como distribuidor da Eurofilt para o Mato Grosso do Sul. E o que é a Eurofilt? A Eurofilt é uma empresa especializada, né, em fábrica de filtros de alto desempenho para diesel, está presente em mais de 12 países, né, com qualidade, inovação em soluções para diesel, é a número 1 do Brasil em diálise de diesel. E aqui para o Mato Grosso do Sul, a Ponta Poranense Futura Soluções Agrícolas é o distribuidor oficial, que a Futura também trabalha, né, com vendas de imóveis rurais e urbanos. O pessoal que está querendo sair da fazenda e vir para a cidade, é só procurar a Futura. O mesmo processo para quem quer sair da cidade e ir para a tranquilidade do campo. Também vai ter um bom imóvel na região sendo encontrado aí pelo pessoal da Futura Soluções Agrícolas. E claro, como o objetivo sempre foi ser parceiro do homem do campo, né, tem em seu pátio ali um vasto maquinário com implementos agrícolas de melhor qualidade, né, de grande tecnologia, para que de fato o homem do campo tenha seu ganho com as soluções da Futura Soluções Agrícolas, né, que fica localizado ali na rua Lino do Amaral Cardinal, no bairro Júlia Cardinal, ao lado da rodovia BR-463. Está presente também em Pedro Juan Cabalheiro, na belíssima Ruta Quinta, no quilômetro 8 da Ruta Quinta. Quem está conosco também é a Baturité Conveniências. A Baturité é localizada ali na rua Baltazar Saldanha, né? Já na frente da GESU, na divisa com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando, um ambiente agradabilíssimo, né? Amplo, muito gostoso, que você pode levar os seus amigos lá hoje, véspera de feriado, depois, né, depois do serviço, depois, né, do expediente, tomar uma lá, fazer aquela resenha com os amigos, com a família. Lá tem cerveja gelada, tem vinho bom, tem uísque bom, tem vodka, conhaque, tem também outras bebidas, como a cachaça de Minas, lá dose única, seladinha. Quem gosta de cachaça sabe que a cachaça mineira é uma das melhores do Brasil, né? Portanto, lá você vai achar, né? O Carlinhos Dalzacker vai receber muito bem você, e ele tem dito pra gente que você tem saído bastante, né? A cachaça de Minas tem saborizadas, mas as que mais saem são as puras e as raizadas, né? E para aquelas pessoas que não gostam de bebida alcoólica e para a criançada, tem várias opções, né? Muitos refrigerantes, sucos e refrigerantes ali, né? De várias marcas. Tem também doces e salgados, né? Para que você aproveite melhor ali da Baturité Conveniência. Para aquelas pessoas que não gostam, não têm paciência de enfrentar filas nos grandes supermercados, a Baturité Conveniência é uma conveniência muito sortida. Com certeza você vai encontrar ali o que você precisa, tá bom? Dado o recado aí da Baturité
também. Bom. Depois do intervalo comercial aí, vamos à parte esportiva do nosso canal Fatos, Informações e Opiniões desta terça-feira, dia 6 de maio de 2026. Falar da Copa Sul-Americana, porque não temos como não falar, né, da festa que foi a presença do Santos Futebol Clube aqui em Ponta Porã, em Pedro Juan Caballero, desde o desembarque, né, às 16h30, por volta de 16h30, lá no Aeroporto Internacional de Ponta Porã, onde o time recebeu uma recepção surpreendente, né? Na verdade, na semana passada, o Neymar ele foi bastante ovacionado também na Argentina, mas não da forma como foi aqui em Ponta Porã, como foi em Pedro Juan Caballero. Realmente foi algo que surpreendeu toda a cúpula, toda a delegação do Santos, né? Ninguém esperava por essa recepção tão grande como aconteceu aqui em Ponta Porã e continuou a festa lá em Pedro Juan Caballero. Agora falando do jogo de ontem, que festa bonita, como foi bom ver o Estádio Rio Parapiti cheio, lotado, para um jogo grande, para um jogo de uma competição internacional, a segunda mais importante competição do continente sul-americano, a Copa Sul-Americana, né? E aí você vê o Santos aqui com o Neymar, com grandes jogadores como Rolheiser, Gabriel Brazão, Gabriel Bom Tempo, enfim, né? Jogadores, o Gabigol, né? São jogadores que têm aí um certo nome dentro do futebol, e o astro Neymar, né? Sem dúvida nenhuma. Foi muito bonito, né? Ter participado desse grande momento da história do futebol de Pedro Juan Caballero, aqui da fronteira, e Ponta Porã, que viveu, né, esse jogo, respirou esse jogo desde que foi confirmada a vinda do Santos para Pedro Juan Caballero para enfrentar o Recoleta. Falando do jogo, né, infelizmente, o Neymar, para os cientistas, o Neymar até estufou as redes, mas o Santos segue sem saber o que é vencer na Copa Conmebol Sul-Americana. Ontem, em Pedro Juan Caballero, na fronteira do Paraguai com o Brasil, né, que é a fronteira mais bonita do planeta, sem dúvida nenhuma, né, o Peixe veio enfrentar o Recoleta, né, Futebol Clube, pela quarta rodada do Grupo D, em duelo com transmissão de vários canais de televisão aí, né? E com esse resultado, o Peixe continua na lanterna da chave, empatando aí com 3 pontos com o Recoleta. Aliás, o Recoleta tem um ponto a mais, né? E se complicou ainda mais na competição, já que o San Lourenço, que ocupa a liderança com 5, ainda entra em campo. Aliás, entra em campo não, né? Já jogaram todos os jogos, né? Ontem o time do São Lourenço empatou, né? E aí embolou o grupo. Deixa eu ver se eu consigo aqui dar uma atualizada na classificação dos grupos. O grupo D, que é o grupo do Santos, tem o São Lourenço com 6 pontos na ponta, né? E o Deportivo Cuenca com 5. O Recoleta tem 4 e o Santos tem 3. O que aconteceu nos resultados de ontem? 1-1 entre Recoleta e Santos e 0-0 entre Deportivo Cuenca e São Lourenço. O Santos joga as 2 próximas partidas em casa, né? Na quinta rodada nós teremos na terça-feira o Deportivo Cuenca no seu estádio Alejandro Serrano Aguilar enfrentando o Deportivo Recoleta, jogo marcado para terça-feira, dia 19 de maio. No dia 20 de maio, na Vila Belmiro, o Santos recebe o São Lourenço. Se ganhar, já alcança o São Lourenço, né? E aí, dependendo do outro resultado lá, nem o Cuenca, nem o Recoleta vão disparar na ponta. E aí, na última rodada, também, o Santos joga em casa contra o Cuenca, né? E esse jogo está marcado para o dia 26 de maio. Também no dia 26, no Evogaçômetro, o São Lourenço vai enfrentar o Recoleta, né? Então, vamos tentar conferir aqui os jogos desta terça-feira, os de quarta e da próxima quinta-feira, né? Nós tivemos o Independiente Petroleiro perdendo para o Caracas por 3-2, Juventude e Atlético Mineiro empataram em 2-2, Deportivo Riestra perdeu para o Grêmio por 3-0, Puerto Cabello ganhou do Cienciano 3-0, Deportivo Recoleta e Santos, jogo que nós acompanhamos pelo site Ponta Porã Informa, pela rádio Cerro Corá FM, né? Terminou empatado em 1-1. Deportivo Cuenca e São Lourenço empataram 0-0 o grupo do Santos, né? E o Audax Italiano joga hoje contra o Vasco da Gama, o Torque joga contra o Palestino também às 18 horas. Nós teremos ainda o Macará enfrentando o Tigre, o Barraca Central enfrentando o Olímpia. E o Botafogo ainda joga hoje contra o Racing.
o Atlético Aliança enfrenta o América de Cali. Amanhã 2 jogos. O Higgins do... 2 jogos não, né? São 4 jogos. O Higgins enfrenta o São Paulo às 18 horas. O Boston River joga contra o Milionários, 18 horas. O Blooming enfrenta o Bragantino às 18h30, né? Aliás, amanhã às 19h30. E o Carabobo joga contra o River Plate amanhã, além de Boston River e Milionários. Essa rodada da Copa Sul-Americana. Vamos ver na Libertadores América o que nós teremos e o que nós tivemos já, né? Na rodada de número 4 da primeira fase aí, da fase de grupos da Libertadores. Nós tivemos o Sporting Cristal jogando contra o Palmeiras. Esse era o grupo do 2 de maio, né? Sporting Cristal Palmeiras. O Palmeiras venceu por 2-0 fora de casa. O Rosário Central ganhou do Libertad por 1-0. Mais uma derrota do Libertad que não pontuou ainda, né? O Barcelona ganhou do Boca Juniors por 1-0. Universidade Central ganhou da Venezuela, ganhou do Independente del Valle por 2-0. O Always Ready goleou Lanús 4-0. O Deportivo La Guaira joga hoje contra o Bolívar. Nós teremos também, deixa eu ver aqui, Deportivo La Guaira e Bolívar. O Cusco vai enfrentar o Estudiantes. O Santa Fé enfrenta o Corinthians às 20h30. Independente e Fluminense jogam às 20h30 também. O Universidade Católica vai jogar contra o Cruzeiro. E o Mirassol vai enfrentar amanhã já, né, o LDU Quito. Amanhã também tem Platense e Peñarol, Coquimbo Unido e Universitário, né? Aí nós teremos na sequência amanhã também Independente Medellín enfrentando o Flamengo, o Júnior Barranquilla jogando contra o Cerro Porteño. Esses são os jogos aí então da Copa Sul-Americana e da Libertadores. Grande abraço a todos, fiquem com Deus. Nós voltaremos amanhã, se Deus quiser, com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões.